gente. Agora vai dar. Agora vai. Agora eu tô achando que vai dar. Opa, eu acho que agora... Eu acho que agora vai dar. Acho que agora vai dar. Vamos ver se eu tô ao vivo aqui no... Oh, meu Deus do céu. E a pessoa que não sabe virar isso aqui direito, ó. Vamos lá? Oh, agora acho que vai dar. Bem, gente, eu tava aqui tentando fazer pelas duas conexões, porque eu não faço praticamente vídeos ao vivo pelo Instagram. Eu sempre faço os vídeos ao vivo aqui pelo Periscope, por uma razão, né? Ah, deixa eu virar aqui o Periscope, tinha esquecido do meu Periscope. Do meu querido aqui. Rapidinho. Ah, agora foi. Agora tá pelos dois. Agora a gente tá pelos dois. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Boa noite, meus amores. Muito boa noite a todos vocês. Porque tecnologia zero. Jurassic Park total. Não vai dar pra eu ver todos dois ao mesmo tempo. Eu quero dizer assim, não necessariamente eu vou conseguir fazer como eu sempre faço. Que eu gosto de fazer aquela interatividade com vocês. Beijo grande no coração de vocês também. Bem, mas eu não tô muito acostumada a fazer lives aqui pelo Instagram, né? Eu quase não faço lives pelo Instagram. E às vezes as pessoas não conseguem entender por que eu não faço lives pelo Instagram. Porque eu acho que essa live do Instagram, ela deixa as pessoas assim assistirem só por poucos minutos, só uma hora, perdão, só um dia, não é isso? São só 24 horas. Ao passo que as nossas lives lá no Periscope, aqui no Periscope, elas são lives que ficam indefinidamente, até quando eu quiser. Então eu nunca tiro as minhas lives, eu só de vez em quando erro, aí ao invés de clicar um botão, eu clico outra. Mas no Periscope elas ficam, por isso que às vezes eu não faço pelo Instagram. Não é nada demais, eu adoro mexer com o meu Instagram, mas nesse sentido eu acho que o Periscope é muito superior por essa possibilidade das lives ficarem armazenadas. Mas por outro lado, eu também soube, através de muitos alunos do Instagram aqui, que muitos não conseguem baixar o Periscope. Por isso, temos que fazer pelos dois, porque eu prometi que faria pelos dois, então eu tenho que dar meu jeito de fazer pelos dois. Bem, a nossa matéria de hoje. Quem está me acompanhando desde sábado, eu disse que postaria todos os dias, daqui até o dia da prova, algumas questões para que nós fizéssemos essas questões como revisão para a OAB. Então, essas questões estão no meu Instagram, no Instagram Cláudia Barros Prof, tá ok? Cláudia Barros Prof. Sobre a live do Ministério Público, eu vou fazer uma live falando sobre a prova do Ministério Público, mas essa de hoje é pra galera que quer fazer prova para a OAB. Lembrando só uma coisinha, lembrando para vocês o seguinte, que todas as questões que nós vamos fazer hoje poderiam perfeitamente estar em qualquer prova de vocês. Qualquer prova de vocês. Essas questões que nós vamos fazer hoje poderiam estar. Saibam, inclusive, que essas questões que eu coloquei aqui foram, na quase totalidade, retiradas de prova de Ministério Público, de juiz federal, sabia disso? De delegado de polícia. Então, hoje, isso não tem grande diferença. A gente tem que estudar, porque tá tudo mais ou menos no mesmo nível, as provas estão vindo muito densas, OAB tá um inferno, não tá, gente? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Bem, repetindo, essas questões, muito obrigada, meu coração, pelo seu carinho. Ó, todas as questões que eu vou falar hoje, elas estão no meu Instagram, tá? Felipe Drummond, meu defensor predileto, meu querido coração. Ah, meu Deus do céu. Um beijo pro meu Felipe Drummond, que tá aqui no Instagram. Meu querido, grande defensor público lá no Rio Grande do Sul. Um querido da minha vida, um orgulho da minha vida, viu? Então, vamos lá. Então, meu amor, você é um querido, meu bem. Que coisa boa ver você. Você deu sorte, Felipe deu sorte pra galera que tá entrando aqui hoje pra fazer essa live. Porque Felipe é pura energia, pura coisa boa. Mas vamos lá, Felipe. Então, vamos lá. Hoje, Felipe, eu deixei aqui pra ele 5 questões pra nós treinarmos para a OAB, tá? Então, muito obrigada pelo carinho, meu amor. O meu Instagram é o Cláudia Barros Prof, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão que eu deixei aqui é assim, ó. A primeira questão... Uberlândia, beijão, queridos. Ó, a primeira questão que eu deixei aqui, ó, é assim, ó. Aquele que oferece droga
eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, pratica o quê? Contravenção penal? Queridos, nada que dizer respeito à oferta de droga significará contravenção penal, pelo amor de Deus. Outra questão, vamos lá, então, mais uma dica que eu quero dar para vocês. Cuidado, pessoal de Feira de Santana, na Bahia, cuidado. Barra dos Garças, em Mato Grosso, um beijo para vocês. Sete Lagoas, um beijo para vocês. Saudações vascaínas sempre, Cruz Maltinas. Vamos lá, vamos terminar esse campeonato na frente da Urubuzada, se Deus quiser. Tudo bem, deixa o Corinthians ser campeão para alegria do maçom, meu amigo querido, mas eu tenho que terminar esse campeonato na frente da Urubuzada. Só isso já me faz feliz. Mas vamos lá, pessoal de Brasília, Distrito Federal. Olha aqui, então outra coisa que eu quero que vocês saibam. Nunca questão referente à entrega de droga, venda de droga, consumo de droga. Não, é contravenção. Tira isso da sua cabeça. Ô Mengão, tira isso da sua cabeça, pelo amor do pai. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, galera de Maceió, galera aí de Fortaleza, eu quero que vocês saibam também que lance de ofertar droga para menor. Ofertou droga para menor, saia de ECA, não está no ECA. Entregar droga para menor é crime que estará previsto necessariamente na lei de drogas. Cuidado, o ECA, aquele artigo 243 do ECA, de servir bebida alcoólica ou substância que possa causar dependência química para menor, essa substância não pode ser droga. Porque se for droga, entra aqui na lei de drogas. Galera de Salvador, galera de Feira de Santana, galera de Palmas, não me errem isso, pelo amor de Deus, tá? Lá no ECA 243, aquelas substâncias ou alcoólicas ou outras que tenham efeitos análogos, que são substâncias psicoativas capazes substâncias capazes de causar dependência química ou psíquica, mas não podem ser droga. Isso não há dúvida sobre isso. Se for droga, lei de droga. Então, olha só, quem oferece droga a alguém do seu conhecimento para juntos consumirem, não pratica contravenção penal. Não pratica crime equiparado ao uso de droga. Não é. Eu tenho lá um crime equiparado ao uso de droga, que é o plantio de droga para consumo pessoal, tá? Mas isso aqui, da minha pergunta, não é. Crime, mas que não está sujeito à pena privativa de liberdade. Errado. Os crimes da lei de droga que não estão sujeitos à pena privativa de liberdade são aqueles de portar, adquirir, receber, transportar, ter em depósito droga para consumo pessoal e plantar, semear ou cultivar planta destinada à fabricação de droga para consumo pessoal. Esses dois que dizem respeito ao consumo pessoal é que não tem pena privativa de liberdade. São os crimes da lei de droga que não tem pena privativa de liberdade. Outra coisa, amores do coração, não esqueçam que isso ainda é crime. O porte de droga para consumo ainda é crime. É errado falar de crime de uso de droga, porque não existe crime de uso de droga. Existe o crime de porte de droga para consumo. Então, não esqueçam, prestem atenção. Uma vez, caiu numa prova para delegado de Polícia Federal, alguns anos atrás, caiu uma questão em que o cara injetava, o cara chegou com a droga para o outro e injetou a droga no outro. O outro só, bracinho, e o outro, pá, injetou a droga. Aí perguntaram qual era o crime daquele que estava tendo a droga injetada no seu braço. Esse daí não praticou crime nenhum, porque usar droga não é crime. O crime é portar, ter consigo a droga para consumo. Sabe? Ter em depósito a droga para consumo, guardar a droga para consumo, entende? Então, uso pretérito, isso não são condutas típicas. A pessoa que está lá, por exemplo, fumando maconha, olhando pela pedra do arpoador, olhando para o mar, ela está praticando conduta criminosa? Sim, porque está portando a droga para consumo pessoal. E esse do consumo pessoal, esse que tem por finalidade o consumo pessoal, é o único que não tem pena privativa de liberdade na lei de drogas. E a questão não está perguntando disso. A questão está perguntando acerca daquele que oferece, eventualmente e sem intuito de lucro, a pessoa do seu relacionamento, droga para consumo pessoal. Então, ele não está praticando contravenção, ele não está praticando crime equiparado ao uso de droga, ele não está praticando crime que não tenha pena privativa de liberdade. Está errado. Ele está praticando um crime de menor potencial ofensivo. Olha só, oferecer droga a uma pessoa das suas, beijos para o bar, oferecer droga para uma pessoa da sua relação de forma eventual e sem objetivo de lucro é um crime de menor potencial ofensivo
descrito no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343. Tá certo, queridos? É um crime de menor potencial ofensivo. Na glória do Senhor, tu não vais me dizer que isso é conduta típica na letra E, porque isso não é conduta típica. Cadê a galera do Periscope? A galera do Instagram tá ganhando a galera do Periscope, gente. Logo no Periscope, que eu everyday tô aqui, pelo amor de Deus, Senhor. Entenderam? Isso aí. Mas se faça presente, bota um coraçãozinho aqui pra saber que você tá aqui no meu Periscope. Senão eu vou ficar com ciúme. Muito bem. Vamos fazer uma competição. Quem é que manda mais coração? A galera do Periscope? Olha, a galera do Instagram ou a galera do Periscope? Para! Vambora! Então, queridos, essa foi a questão de número 1. Só pra gente brincar um pouquinho, pra não ficar um negócio muito denso, né? Vamos lá, a gente tem que fazer prova com alegria. Vocês sabem que eu sempre falo isso. Não existe assim, professora, pra passar num concurso tu tem que sofrer. História, ninguém tem que sofrer pra ser feliz. Na boa, a gente tem que se sacrificar. Sacrificar não significa sofrer necessariamente. Eu posso me sacrificar. Olha nada, o povo tá crescendo aqui, ó. Eu posso me sacrificar e me sacrificar com disposição, com alegria, com vontade. Isso sim, eu não tenho que ser infeliz pra nada na porcaria da vida. Esse negócio que eu tenho que ser infeliz pra poder conseguir alguma coisa é mentira. Eu tenho que ter sacrifício. Infelicidade nunca, never. Que Deus não quer isso da gente, não. Vamos lá, queridos do coração? Então vamos continuar. A gente pode perfeitamente ser pra cima, ser bom naquilo pra passar em concurso é história. Vambora, vamos fazer the second one. Vamos fazer the second one. The second one, a segunda, lembre-se que fui professora de inglês durante 10 anos, eu sou obrigada a lembrar disso. Vamos falar da segunda questão. O Código Penal brasileiro, em relação ao dolo direto, adota qual teoria? A teoria da representação? A teoria do consentimento? A teoria da vontade? A teoria da cognição? Ou a teoria da tendência? Para sempre. Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Queridos, existem 3 principais teorias a respeito do dolo, que os nossos códigos, considerando-se que nós estamos falando de OAB, que os nossos livros trazem, não é? Então nós temos lá a teoria da vontade, que diz que existe dolo quando a gente tem a consciência e a vontade de realizar o comportamento descrito na norma e provocar o resultado ali descrito, certo? A teoria da representação. Pela teoria da representação, basta que o agente realize uma conduta, ao realizar uma conduta, represente um resultado como possível a partir do seu comportamento. E a teoria do consentimento ou da assunção, que diz que haverá dolo quando o agente representar o resultado como possível, não é? E consentir na sua produção, aceitar a sua produção, conformar-se com a sua produção, embora não deseje a sua produção, assumindo o risco da produção do resultado. Bem, minha pergunta, pro dolo direto, adotamos a teoria da vontade, porque o dolo direto é a consciência e a vontade de realizar a conduta e provocar o resultado porventura nela descrito. Nós não adotamos a teoria da representação, mas nós adotamos a teoria do consentimento ou da assunção pro dolo eventual, certo? Então, preste atenção, para a teoria do dolo, com relação ao dolo direto, qual foi a que nós adotamos? A teoria da vontade. Se perguntarem para vocês quais foram as teorias de dolo que foram utilizadas pelo Código Penal brasileiro, o que vocês, meus amores, dirão? Vocês dirão que foram entre nós utilizadas as teorias da vontade para o dolo direto, ou a teoria do consentimento ou da assunção para o dolo eventual, indireto. Lembre-se, nós não adotamos a teoria da representação. Por quê? A teoria da representação, ela não distingue o dolo eventual da culpa consciente, né? Porque a teoria da representação, ela se conforma com o fato do agente representar o resultado como possível. Não importa se ele aceitou a produção, se ele se conformou com a produção, se ele assumiu o risco ou não. Para a teoria da representação, se ele representa um resultado como possível a partir do seu comportamento, existe dolo. Isso não foi utilizado por nós, tá bom, queridos? Não foi utilizado por nós. Teoria da representação não distingue dolo eventual de culpa consciente. Teoria do consentimento ou da assunção vai distinguir dolo eventual de culpa consciente. Qual a diferença de dolo eventual e culpa consciente? Que no dolo eventual, o agente assume o risco da produção do resultado, ele se conforma com o risco da produção do resultado e se o resultado acontecer, ok, ele não quer que aconteça, mas
Se acontecer, ok. Então ele se conforma com o risco da produção do resultado, assume o risco da produção do resultado, e na culpa consciente ele não aceita que o resultado aconteça, porque ele acredita que, embora seja possível, não vai acontecer. Ele acredita na sua capacidade de não fazer com que aquele resultado aconteça, ok? Já a teoria da representação, ela não vai trazer essa distinção. Joia? Muito bem. Tudo que está aqui serve para todas essas provas. Eu não vou deixar de repetir isso. Tá certo? Então, teoria da representação não foi adotada no Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro adotou teoria da vontade com relação ao dolo direto, teoria da assunção do consentimento com relação ao dolo eventual. Ok, meus amores? Então, questão de número 2, letra... cadê? A teoria da vontade. Qual é a teoria da vontade? Letra C. Não é isso? Muito bem. Então, isso é para o dolo direto, quando a gente quis o resultado. Teoria da vontade. Muito bem. Olha essa aqui. Essa, se cair numa prova, pega many people. Por quê? Porque everybody fica brincando sem estar de olho nessa situação aqui. Esta questão que eu vou ler aqui agora, ela já caiu algumas vezes em prova, com algumas variações. Às vezes falando de peritos, às vezes falando de testemunhas. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero que tu saibas. Não esqueça, não. Todo mundo fala assim, crime de falso testemunho. Lembrar que crime de falso testemunho não é só falso testemunho, não, tá? Crime de falso testemunho é falso testemunho, falsa perícia, falsa tradução, falsa interpretação. Não brinca. Entendeu? Tudo isso é crime de falso, 342. É falso testemunho, falsa perícia, falsa tradução, falsa interpretação. Joia? E aí, ali no artigo 342, está descrito esse crime de falso, que é um crime contra a administração da justiça. Essa bateria tá querendo me ferrar. Só que tem um lance, queridos, prestem atenção. Nos crimes contra a administração da justiça, nós temos uma exceção pluralística à teoria monista do concurso de pessoas. Escuta o que eu vou te dizer, hein? Olha só, presta atenção. O que diz a teoria monista? A teoria monista diz assim: todos que concorrem para a prática do crime incidem nas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, se eu concorro para a prática do teu homicídio, eu respondo por homicídio tanto quanto você. Se eu concorro para a prática do seu furto, eu respondo pelo furto tanto quanto você. Só que existem as chamadas exceções pluralísticas à teoria monista. E essa é uma exceção pluralística. Presta atenção. A testemunha mente. 342. Mas aquele que oferece dinheiro, oferece vantagem, entrega vantagem para testemunha mentir, não é partícipe do crime de falso testemunho, não. Ele está concorrendo para o crime de falso, mas ele não é partícipe do crime de falso. Ele é autor do crime do artigo 343 do Código Penal. Estão entendendo? Ele é autor do crime do 343 do Código Penal. Então, olha aqui, ó. A testemunha mentiu porque alguém ofereceu vantagem. Testemunha no 342, quem ofereceu vantagem no 343. O perito fez uma perícia falsa porque alguém ofereceu vantagem. O perito no 342, porque fez a perícia falsa, crime contra a administração da justiça. E quem ofereceu a vantagem no 343. Sacaram? Entenderam isso? Então vocês vão parar agora, quando acabar a live, vocês vão pegar o 342 e o 343 vão comer com farinha esse 342 e esse 343. Ouviram? Muito bem. Então, o crime aqui, a pessoa, quem dá dinheiro à testemunha para que ela faça a afirmação falsa, ela pratica o crime do artigo 343. Não é corrupção passiva, não é corrupção ativa, nem a concussão, nem a fraude processual. É o crime descrito no 343. Vamos lá. Agora, vamos lá. Com relação à exceção da verdade, assinale a alternativa correta. A exceção da verdade está prevista para os crimes contra a honra. Vamos assinar a alternativa correta, galera? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Letra A. Será ela sempre admitida nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Bota uma coisa na tua cabeça e você não vai forget nevermore. Tá certo? Não existe exceção da verdade no crime de injúria. O crime de injúria é um crime contra a honra subjetiva. Não existe exceção da verdade no crime de injúria. Vocês ouviram? Não existe exceção da verdade no crime de injúria. Vamos lá, então tá errada. Será ela sempre admitida no crime de difamação?
Mentira. Ela é excepcionalmente admitida na difamação. Ela é somente de forma excepcional admitida na difamação. Quando a difamação se refere, vai escutando, a regra é que ela não seja admitida na difamação. Porque na difamação, o fato não precisa ser verdadeiro ou falso, entendeu? Não tem essa. Ainda que o fato imputado seja verdadeiro, pode haver difamação. E a regra é que ela não seja admitida na difamação. Mas existe uma situação na difamação em que ela vai ser, exceção da verdade, vai ser possível. Quando? Quando a difamação se referir a funcionário público sobre as suas funções, versando sobre as suas funções. Aí vai caber a exceção da verdade. É a hipótese, tá? Então a letra, cadê? A tá errada, porque fala de injúria e não cabe. A B tá errada, porque diz que ela sempre será admitida na difamação. É o contrário, ela será excepcionalmente admitida na difamação. A letra C diz que ela será sempre admitida no crime de calúnia. Mentira, ela não é sempre admitida no crime de calúnia, porque ela é, em regra, admitida no crime de calúnia, mas haverá 3 situações em que ela não vai ser admitida no crime de calúnia. São as situações do artigo 138, no parágrafo 3º. Ela, naquela hipótese ali, ela não vai ser admitida, tá certa? E a letra D será admitida com ressalvas no crime de calúnia e difamação. Não é mentira. Ela é admitida com ressalvas no crime de calúnia. A difamação é a regra que ela não seja admitida. Entendeu? Então, todas as afirmativas são falsas. Essa que é a correta. Entenderam? Vocês entenderam bem isso? Então, preste atenção. A regra é: injúria não cabe, exceção da verdade. Calúnia caberá excepcionalmente quando versar sobre funcionário público contra o exercício das suas funções. E na calúnia, desculpe, vamos repetir. Na injúria não cabe nunca. Na difamação, excepcionalmente caberá quando versar sobre funcionário público no exercício das suas funções. O que é mais ou menos? Eu não entendi não, porque acabou aqui. Tá? E na calúnia, a regra é que caiba e excepcionalmente não caberá. Joia? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta aqui? Fala aí pra mim pra eu poder saber. Quem fosse assim, quem entendeu mais ou menos, quem botou aqui pra eu poder saber, porque eu não entendi aí. Qual artigo? Artigo da difamação, 139 no parágrafo. Artigo da calúnia, 138, parágrafo 3º. Tá ok? Regra na calúnia, cabe, mas não vai caber naqueles casos. Tá ok? 138, parágrafo 3º. Joinha? Acharam aí? Vamos lá. Quais são as situações? As situações da calúnia são, por exemplo, se trata de um crime de ação penal pública e a pessoa foi absolvida com trânsito em julgado. Não vai poder falar aqui de exceção da verdade. Tá, absolvida, transitou em julgado, não vai poder falar de exceção da verdade. Sendo crime de ação penal privada, a pessoa ainda não está condenada de forma definitiva. O que significa dizer que, sendo ação penal privada, a pessoa pode, o querelante pode a qualquer momento desistir. Não pode? Então, por isso que só vai caber exceção da verdade quando a pessoa já estiver condenada com trânsito também, certinho? Agora, com relação a chefe, ao presidente da República, certo? Também não vai caber exceção da verdade. Então, nós estamos falando do 138, parágrafo 3º, certo? Então, repetindo, a resposta certa é a letra E. Por que a letra E está certa? Porque diz que ela será admitida com ressalva no crime de calúnia e difamação? Não. Ela é admitida com ressalva na calúnia. A difamação, ela não é admitida, certo? Mas excepcionalmente será na hipótese de funcionário público. Fechamos ou não fechamos? Certo ou tá errado? Posso continuar ou não posso continuar aqui? Posso continuar? Bem, vamos lá. Uma outra questão, ok? Vamos lá. Uma outra questão. Ih, gente, peraí que agora eu perdi aqui, ó. Saí do meu Instagram. Vamos lá. Sobre a questão... Então, querido, na difamação não cabe. O artigo traz uma exceção, 139.
Vamos lá. Falar aqui rapidinho. Outra coisa aqui, queridos. Agora o outro é sobre a exceção. Deixa eu só botar aqui que caiu aqui a minha conexão aqui com... Eu tava lendo as questões aqui na Instagram. Não, na injúria não cabe exceção da verdade. Acabaram ou não acabaram? Não terminei, não. Falta só a gente falar a questão aqui da última questão. Só a última questão que tá faltando aqui sobre o estado de necessidade. Não é? Vamos lá. Vamos lá. O que tem exceção cabe para qualquer pessoa? Cuidado, presta atenção. Calúnia, ela vai caber sempre. Certo? Então escuta. Sempre ou com ressalva? Calúnia, exceção da verdade, cabe sempre ou cabe com ressalva, gente? Na calúnia, já estamos falando sobre prova da OAB. Na calúnia, cabe, a regra é caber, mas cabe com ressalva. Ou com 3 ressalvas. Quais são as 3 ressalvas? Crime de ação penal privada. Se a pessoa estiver antes do trânsito em julgado da condenação, não cabe exceção da verdade. Ação penal pública. Se a pessoa foi absolvida com sentença irrecorrível, não cabe exceção da verdade. E terceira situação, em se tratando de fato imputado às pessoas do artigo 141, quando aí você vai lá para o 141, você vai encontrar, por exemplo, aqui, cadê? Então, na hipótese lá, por exemplo, do presidente da República, caiu aqui de novo, meu Deus, da questão do presidente da República, não é? Ou contra chefe de governo estrangeiro, também não vai caber a exceção da verdade. São essas 3 ressalvas para não caber, a regra caber, tá? Muito bem. Agora vamos voltar, que eu consegui aqui pegar de novo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Estado de necessidade. No estado de necessidade, vamos marcar a correta? O perigo deve ser iminente? Não. O perigo deve ser atual. Há necessariamente ação contra a agressão humana? Não. O estado de necessidade, ele pode falar sobre questões referentes à agressão. Primeiro que não é agressão, é situação de perigo causada, não é isso? Por um ato quando a gente não quis provocar. Só um instantinho, gente, que tá caindo aqui a minha... um perigo não provocado pela vontade do agente, segundo o entendimento majoritário, dolosamente provocado. Agressão de animal, cabe estado de necessidade. Então, quando se trata de agressão perpetrada por animal, a pessoa quando reage a uma agressão de animal, isso é estado de necessidade. Por que isso é estado de necessidade? Porque para ser legítima defesa, há de ser agressão injusta. E só se pode adjetivar de injusto o comportamento humano. Então, o que diz a letra B? A letra B diz que não há necessariamente reação contra agressão humana. Reação contra agressão humana injusta é legítima defesa. É cabível a modalidade putativa? Sim, trata-se de ser possível a discriminante putativa. Quando é que haveria... sim, o incêndio é uma situação de perigo, caberia estado de necessidade. Com certeza, desde que o agente não tenha provocado o incêndio dolosamente, não esqueça disso. Agora vamos lá. O que seria o estado de necessidade putativo? O estado de necessidade putativo é aquele em que a pessoa se imagina numa situação de necessidade sem que ela esteja numa situação de necessidade, ok? Então, por exemplo, eu estou no cinema com meu filho menor e aí soa um alarme de incêndio, tá ok? Soa o alarme de incêndio. Aí quando soa o alarme de incêndio, eu acho que de fato está acontecendo um incêndio, eu saio às pressas com o meu menino, vou passando por cima de todo mundo, vou pisoteando quem estiver na minha frente. Por quê? Porque eu penso que estou fazendo aquilo porque é uma situação de perigo que eu não criei pela minha vontade, que eu tenho que enfrentar. Eu não sou obrigada a perder a vida do meu filho, nem a minha. Então, nesse caso, eu penso estar diante de uma situação de estado de necessidade, mas eu não estou. Estado de necessidade putativo. Então, é cabível a modalidade putativa de estado de necessidade. Lembrar, Código Penal, qual foi a teoria adotada para o estado de necessidade? A teoria unitária. Código Penal Militar, qual foi a teoria adotada para o estado de necessidade? Teoria diferenciadora. Ou seja, no Código Penal, o estado de necessidade é sempre justificante. No Código Penal é sempre justificante. Sempre afasta a ilicitude.
No Código Penal Militar, ele pode afastar a ilicitude ou a culpabilidade. Ele é justificante ou é exculpante. Artigos 39 e 42 do Código Penal Militar, tá? Agora diz assim, ó, o agente responderá pelo excesso culposo ainda que inexistente previsão legal de crime da espécie. E mentira, eu não posso responder por excesso culposo se não há crime culposo, tá certo? Eu não posso responder por situação culposa se não, perdão, não posso responder pela previsão, pelo crime culposo se não existe previsão culposa daquele crime, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, a extinção da punibilidade. Não há extinção. O que é? Eita, meu Deus! Não há extinção de punibilidade. Estado de necessidade real é excludente da ilicitude. Ok, gente? É excludente da ilicitude. Certinho? Então, com isso, nós respondemos as nossas 5 questões aqui. Eu só quero dizer uma coisinha para vocês, para a gente terminar a live. Posso só dar uma... putativo é a falsa situação de estado de necessidade. Estado de necessidade, no Código Penal, sempre afasta a ilicitude, a antijuridicidade. Tá lá no artigo 23. Tá ok? Agora, no Código Penal Militar, ele afasta a ilicitude ou a culpabilidade. Porque no Código Penal Militar, ele é justificante ou é exculpante. Artigos 39 e 42 do CPM. Ok, queridos? Então, não esqueçam, lembrar, a prova não vem baladinha pop. A prova vem heavy metal. A prova não adianta se preparar por baixo. A prova tem que ser preparação por cima, porque já foi tempo de prova ser facinha, tá certo? Isso aí, é faca na caveira, nada de negocinho aqui de punhalzinho, certo? Vamos lá. Então, queridos, mas com o CPM existe a necessidade desculpante, teoria diferenciadora. Isso! Muito bem. Então, queridos, por aqui nós terminamos. Eu só queria falar uma coisa para vocês. O nosso próximo encontro é amanhã. Amanhã nós vamos fazer o segundo encontro. Amanhã nós vamos fazer o encontro que fala para nós resolvermos mais 5 questões em que eu vou falar de mais 5 pontos da matéria. Tá certo? Veja, não é pra gente falar apenas da questão, mas o que está por trás da questão. Tá bom? Sempre o que está por trás da questão. Então, eu quero aproveitar uma dessas questões aqui. Lembra que numa delas nós falamos sobre as exceções pluralísticas à teoria monista? Situações em que, embora nós pratiquemos o mesmo, nós colaboremos para a mesma conduta, cada um vai responder por um crime? Lembra disso? Então, beautiful people, amanhã, mesma hora, às 23 horas. Mas lembrem-se disso. Além daquela que eu falei, existem outras exceções pluralísticas no Código Penal. Não esqueçam. Então, anotem aí rapidinho as outras exceções pluralísticas existentes no Código Penal antes da gente fechar a live. Posso fazer ou não faço agora? Deixa para amanhã. Querem que eu faça logo ou não? Posso fazer? Posso fazer ou não? Quero saber. Quem achar que... Ih, meu pai tá... Quem acha que posso fazer, fala aí para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, queridos, então quais são as outras exceções pluralísticas? Hoje a gente não deixa ninguém tirar vocês do foco. Vamos estudar. Internet é um espaço que qualquer um pode entrar e falar o que quiser. Então vamos estudar. Deixa a pessoa falar o que quiser. Na vida da gente é assim. Quando a gente está focado numa parada na vida, vem sempre um espírito, não é? Aquele ruim para perturbar a gente. Qual é o fraco, qual é o forte? O forte é aquele que diz, ô filho, a mim você não perturbará. E o fraco é aquele que, ai meu Deus, a pessoa está aqui me perturbando. Dane-se a pessoa que está te perturbando. Understand? Então vamos continuar. Então, queridos, continuando aqui, ó, presta atenção. Quais são, obrigada meu amor, quais são as exceções pluralísticas à teoria monista do concurso de pessoas? Vamos anotar? Pegar papel? Papel e caneta na mão? 1, 2, 3, vambora. 124 e 126. Agora vai dar. Agora vai. Agora eu tô achando que vai dar. Opa, eu acho que agora vai dar. Acho que agora vai dar. Vamos ver se eu tô ao vivo aqui no
Oh, meu Deus do céu. E a pessoa que não sabe virar isso aqui direito, ó? Vamos lá? Oh, agora acho que vai dar. Bem, gente, eu tava aqui tentando fazer pelas duas conexões, porque eu não faço praticamente vídeos ao vivo pelo Instagram. Eu sempre faço os vídeos ao vivo aqui pelo Periscope, por uma razão, né? Ah, deixa eu virar aqui o Periscope, tinha esquecido do meu Periscope. Do meu querido aqui. Rapidinho. Ah, agora foi. Agora tá pelos dois. Agora a gente tá pelos dois. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Boa noite, meus amores. Muito boa noite a todos vocês. Porque tecnologia zero. Jurassic Park total. Não vai dar pra eu ver todos dois ao mesmo tempo. Eu quero dizer assim, não necessariamente eu vou conseguir fazer como eu sempre faço, que eu gosto de fazer aquela interatividade com vocês. Beijo grande no coração de vocês também. Bem, mas eu não tô muito acostumada a fazer lives aqui pelo Instagram, né? Eu quase não faço lives pelo Instagram e às vezes as pessoas não conseguem entender por que eu não faço lives pelo Instagram. Porque eu acho que essa live do Instagram, ela deixa as pessoas assim assistirem só por poucos minutos, só uma hora, perdão, só um dia, não é isso? São só 24 horas. Ao passo que as nossas lives lá no Periscope, aqui no Periscope, elas são lives que ficam indefinidamente, até quando eu quiser. Então eu nunca tiro as minhas lives, eu só de vez em quando erro, aí vai clicar um botão, eu clico outra. Mas no Periscope elas ficam, por isso que às vezes eu não faço pelo Instagram. Não é nada demais, eu adoro mexer com o meu Instagram, mas nesse sentido eu acho que o Periscope é muito superior por essa possibilidade das lives ficarem armazenadas. Mas por outro lado, eu também soube, através de muitos alunos do Instagram aqui, que muitos não conseguem baixar o Periscope. Por isso, temos que fazer pelos dois, porque eu prometi que faria pelos dois, então eu tenho que dar meu jeito de fazer pelos dois. Bem, a nossa matéria de hoje. Quem está me acompanhando desde sábado, eu disse que postaria todos os dias, daqui até o dia da prova, algumas questões para que nós fizéssemos essas questões como revisão para a OAB. Então, essas questões estão no meu Instagram, no Instagram Cláudia Barros Prof, tá ok? Cláudia Barros Prof. Sobre a live do Ministério Público, eu vou fazer uma live falando sobre a prova do Ministério Público, mas essa de hoje é para a galera que quer fazer prova para a OAB. Lembrando só uma coisinha, lembrando para vocês o seguinte, que todas as questões que nós vamos fazer hoje poderiam perfeitamente estar em qualquer prova de vocês. Qualquer prova de vocês. Essas questões que nós vamos fazer hoje poderiam estar. Saibam, inclusive, que essas questões que eu coloquei aqui foram, na quase totalidade, retiradas de prova de Ministério Público, de juiz federal, sabia disso? De delegado de polícia. Então, hoje, isso não tem grande diferença. A gente tem que estudar, porque tá tudo mais ou menos no mesmo nível. As provas estão vindo muito densas. OAB tá um inferno, não tá, gente? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bem, repetindo, essas questões. Muito obrigada, meu coração, pelo seu carinho. Ó, todas as questões que eu vou falar hoje, elas estão no meu Instagram, tá? Felipe Drummond, meu defensor predileto, meu querido coração. Ah, meu Deus do céu. Um beijo pro meu Felipe Drummond, que tá aqui no Instagram. Meu querido, grande defensor público lá no Rio Grande do Sul. Um querido da minha vida, um orgulho da minha vida, viu? Então, vamos lá. Então, meu amor, você é um querido, meu bem. Que coisa boa ver você. Você deu sorte, Felipe deu sorte pra galera que tá entrando aqui hoje pra fazer essa live. Porque Felipe é pura energia, pura coisa boa. Mas vamos lá, Felipe. Então, vamos lá. Hoje, Felipe, eu deixei aqui pra ele 5 questões pra nós treinarmos para a OAB, tá? Então, muito obrigada pelo carinho, meu amor. O meu Instagram é o Cláudia Barros Prof, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão que eu deixei aqui é assim, ó. A primeira questão... Uberlândia, beijão, queridos. Ó, a primeira questão que eu deixei aqui, ó, é assim, ó. Aquele que oferece droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, pratica o quê? Contravenção penal? Queridos, nada que se respeito à oferta de droga significará contravenção penal, pelo amor de Deus. Outra questão. Vamos lá, então, mais uma dica que eu quero dar para vocês. Cuidado, pessoal de Feira de Santana, na Bahia, cuidado
Barra dos Garças, do Garças, em Mato Grosso, um beijo pra vocês. Sete Lagoas, um beijo pra vocês. Saudações vascaínas sempre, Cruz Maltinas. Mas vamos lá, vamos terminar esse campeonato na frente da Urubuzada, se Deus quiser. Tudo bem, deixa o Corinthians ser campeão para alegria do Maçom, meu amigo querido, mas eu tenho que terminar esse campeonato na frente da Urubuzada. Só isso já me faz feliz. Mas vamos lá, pessoal de Brasília, Distrito Federal. Olha aqui, então outra coisa que eu quero que vocês saibam. Nunca questão referente à entrega de droga, venda de droga, consumo de droga, não, é contravenção. Tira isso da sua cabeça. Ô Mengão, tira isso da sua cabeça, pelo amor do pai. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, galera de Maceió, galera aí de Fortaleza, eu quero que vocês saibam também que lance de ofertar droga para menor. Ofertou droga para menor, saia de ECA, não está no ECA. Entregar droga para menor é crime que estará previsto necessariamente na lei de drogas. Cuidado, o ECA, aquele artigo 243 do ECA, de servir bebida alcoólica ou substância que possa causar dependência química para menor, essa substância não pode ser droga. Porque se for droga, entra aqui na lei de drogas. Galera de Salvador, galera de Feira de Santana, galera de Palmas, não me errem isso, pelo amor de Deus, tá? Lá no ECA 243, aquelas substâncias ou alcoólicas ou outras que tenham efeitos análogos, que são substâncias psicoativas capazes substâncias capazes de causar dependência química ou psíquica, mas não podem ser droga. Isso não há dúvida sobre isso. Se for droga, lei de droga. Então, olha só, quem oferece droga a alguém do seu conhecimento para juntos consumirem, não pratica contravenção penal. Não pratica crime equiparado ao uso de droga. Não é. Eu tenho lá um crime equiparado ao uso de droga, que é o plantio de droga para consumo pessoal, tá? Mas isso aqui, da minha pergunta, não é. Crime, mas que não está sujeito à pena privativa de liberdade. Errado. Os crimes da lei de droga que não estão sujeitos à pena privativa de liberdade são aqueles de portar, adquirir, receber, transportar, ter em depósito droga para consumo pessoal e plantar, semear ou cultivar planta destinada à fabricação de droga para consumo pessoal. Esses dois que dizem respeito ao consumo pessoal é que não tem pena privativa de liberdade. São os crimes da lei de droga que não tem pena privativa de liberdade. Outra coisa, amores do coração, não esqueçam que isso ainda é crime. O porte de droga para consumo ainda é crime. É errado falar de crime de uso de droga, porque não existe crime de uso de droga. Existe o crime de porte de droga para consumo. Então, não esqueçam, prestem atenção. Uma vez, estava numa prova para delegado de Polícia Federal, alguns anos atrás, caiu uma questão em que o cara injetava, o cara chegou com a droga para o outro e injetou a droga no outro. O outro só, bracinho, e o outro, pá, injetou a droga. Aí perguntaram qual era o crime daquele que estava tendo a droga injetada no seu braço. Esse daí não praticou crime nenhum, porque usar droga não é crime. O crime é portar, ter consigo a droga para consumo. Sabe? Ter em depósito a droga para consumo, guardar a droga para consumo, entende? Então, uso pretérito, isso não são condutas típicas. A pessoa que está lá, por exemplo, fumando maconha, olhando pela pedra do arpoador, olhando para o mar, ela está praticando conduta criminosa? Sim, porque está portando a droga para consumo pessoal. E esse do consumo pessoal, esse que tem por finalidade o consumo pessoal, é o único que não tem pena privativa de liberdade na lei de drogas. E a questão não está perguntando disso. A questão está perguntando acerca daquele que oferece, eventualmente e sem intuito de lucro, a pessoa do seu relacionamento, droga para consumo pessoal. Então, ele não está praticando contravenção, ele não está praticando crime equiparado ao uso de droga, ele não está praticando crime que não tenha pena privativa de liberdade. Está errado. Ele está praticando um crime de menor potencial ofensivo. Olha só, oferecer droga a uma pessoa das suas, beijos para o bar, oferecer droga para uma pessoa da sua relação de forma eventual e sem objetivo de lucro é o crime de menor potencial ofensivo descrito no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343. Tá certo, queridos? É um crime de menor potencial ofensivo. Na glória do Senhor, tu não vais me dizer que isso é conduta típica na letra E, porque isso não é conduta típica. Cadê a galera do Periscope? A galera do Instagram tá ganhando a galera do Periscope, gente. Logo no Periscope, que eu everyday tô aqui, pelo amor de Deus, Senhor.
Entenderam? Isso aí. Mas se faça presente, bota um coraçãozinho aqui pra saber que você tá aqui no meu Periscope. Senão eu vou ficar com ciúme. Muito bem. Vamos fazer uma competição. Quem é que manda mais coração? A galera do Periscope? Olha, a galera do Instagram ou a galera do Periscope? Para! Vambora! Então, queridos, essa foi a questão de número 1. Só pra gente brincar um pouquinho, pra não ficar um negócio muito denso, né? Vamos lá, a gente tem que fazer prova com alegria. Vocês sabem que eu sempre falo isso. Não existem assim, professora, pra passar no concurso tu tem que sofrer. História, ninguém tem que sofrer pra ser feliz. Na boa, a gente tem que se sacrificar. Sacrificar não significa sofrer necessariamente. Eu posso me sacrificar. Não é nada, o povo tá crescendo aqui, ó. Eu posso me sacrificar e me sacrificar com disposição, com alegria, com vontade. Isso sim, eu não tenho que ser infeliz pra nada na porcaria da vida. Esse negócio que eu tenho que ser infeliz pra poder conseguir alguma coisa é mentira. Eu tenho que ter sacrifício. Infelicidade nunca, never. Que Deus não quer isso da gente, não. Vamos lá, queridos do coração? Então vamos continuar. A gente pode perfeitamente ser pra cima, ser bom naquilo pra passar em concurso, é história. Vambora, vamos fazer the second one. Vamos fazer the second one. The second one, a segunda, lembre-se que fui professora de inglês durante 10 anos, eu sou obrigada a lembrar disso. Vamos falar da segunda questão. O Código Penal brasileiro, em relação ao dolo direto, adota qual teoria? A teoria da representação? A teoria do consentimento? A teoria da vontade? A teoria da cognição? Ou a teoria da tendência? Para sempre. Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Queridos, existem 3 principais teorias a respeito do dolo, que os nossos códigos, considerando-se que nós estamos falando de OAB, que os nossos livros trazem, não é? Então nós temos lá a teoria da vontade, que diz que existe dolo quando a gente tem a consciência e a vontade de realizar o comportamento descrito na norma e provocar o resultado ali descrito, certo? A teoria da representação, pela teoria da representação, basta que o agente realize uma conduta, ao realizar uma conduta, represente um resultado como possível a partir do seu comportamento. E a teoria do consentimento ou da assunção, que diz que haverá dolo quando o agente representar o resultado como possível, não é? E consentir na sua produção, aceitar a sua produção, conformar-se com a sua produção, embora não deseje a sua produção, assumindo o risco da produção do resultado. Bem, minha pergunta, pro dolo direto, adotamos a teoria da vontade, porque o dolo direto é a consciência e a vontade de realizar a conduta e provocar o resultado porventura nela descrito. Nós não adotamos a teoria da representação, mas nós adotamos a teoria do consentimento ou da assunção pro dolo eventual, certo? Então, preste atenção, para a teoria do dolo, com relação ao dolo direto, qual foi a que nós adotamos? A teoria da vontade. Se perguntarem para vocês quais foram as teorias de dolo que foram utilizadas pelo Código Penal brasileiro, o que vocês, meus amores, dirão? Vocês dirão que foram entre nós utilizadas as teorias da vontade para o dolo direto ou a teoria do consentimento ou da assunção para o dolo eventual, indireto. Lembre-se, nós não adotamos a teoria da representação. Por quê? A teoria da representação, ela não distingue o dolo eventual da culpa consciente. Né? Porque a teoria da representação, ela se conforma com o fato do agente representar o resultado como possível. Não importa se ele aceitou a produção, se ele se conformou com a produção, se ele assumiu o risco ou não. Para a teoria da representação, se ele representa um resultado como possível a partir do seu comportamento, existe dolo. Isso não foi utilizado por nós. Tá bom, queridos? Não foi utilizado por nós. Teoria da representação não distingue dolo eventual de culpa consciente. Teoria do consentimento ou da assunção vai distinguir dolo eventual de culpa consciente. Qual a diferença de dolo eventual e culpa consciente? Que no dolo eventual, o agente assume o risco da produção do resultado, ele se conforma com o risco da produção do resultado e se o resultado acontecer, ok, ele não quer que aconteça, mas se acontecer, ok. Então ele se conforma com o risco da produção do resultado, assume o risco da produção do resultado e na culpa consciente ele não aceita que o resultado aconteça porque ele acredita que, embora seja possível, não vai acontecer. Ele acredita na sua capacidade de não fazer com que aquele resultado aconteça, ok? Já a teoria da representação, ela não vai trazer essa distinção. Joia? Muito bem. Tudo que está aqui serve para todas essas provas. Eu não vou deixar de repetir isso. Tá certo? Então, teoria da representação não foi adotada no Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro adotou teoria da vontade com relação ao dolo direto, teoria
da assunção do consentimento com relação ao dolo eventual. Ok, meus amores? Então, questão de número 2, letra... cadê? A teoria da vontade. Qual é a teoria da vontade? Letra C. Não é isso? Muito bem. Então, isso é pro dolo direto, quando a gente quis o resultado. Teoria da vontade. Muito bem. Olha essa aqui. Essa, se cair numa prova, pega many people. Por quê? Porque everybody fica brincando sem estar de olho nessa situação aqui. Esta questão que eu vou ler aqui agora, ela já caiu algumas vezes em prova, com algumas variações, às vezes falando de peritos, às vezes falando de testemunhas. Preste atenção, primeira coisa que eu quero que tu saibas, não esqueça não. Todo mundo fala assim, crime de falso testemunho. Lembrar que crime de falso testemunho não é só falso testemunho não, tá? Crime de falso testemunho é falso testemunho, falsa perícia, falsa tradução, falsa interpretação, não brinca. Entendeu? Tudo isso é crime de falso, 342. É falso testemunho, falsa perícia, falsa tradução, falsa interpretação. Joia? E aí, ali no artigo 342, está descrito esse crime de falso, que é um crime contra a administração da justiça. Essa bateria tá querendo me ferrar. Só que tem um lance, queridos, prestem atenção. Nos crimes contra a administração da justiça, nós temos uma exceção pluralística à teoria monista do concurso de pessoas. Escuta o que eu vou te dizer, hein? Olha só, presta atenção. O que diz a teoria monista? A teoria monista diz assim, todos que concorrem para a prática do crime incidem nas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, se eu concorro para a prática do teu homicídio, eu respondo por homicídio tanto quanto você. Se eu concorro para a prática do seu furto, eu respondo pelo furto tanto quanto você. Só que existem as chamadas exceções pluralísticas à teoria monista. E essa é uma exceção pluralística. Presta atenção. A testemunha mente, 342. Mas aquele que oferece dinheiro, oferece vantagem, entrega vantagem para testemunha mentir, não é partícipe do crime de falso testemunho, não. Ele está concorrendo para o crime de falso, mas ele não é partícipe do crime de falso. Ele é autor do crime do artigo 343 do Código Penal. Estão entendendo? Ele é autor do crime do 343 do Código Penal. Então, olha aqui, ó. A testemunha mentiu porque alguém ofereceu vantagem. Testemunha no 342, quem ofereceu vantagem no 343. O perito fez uma perícia falsa porque alguém ofereceu vantagem. O perito no 342, porque fez a perícia falsa, crime contra a administração da justiça. E quem ofereceu a vantagem no 343. Sacaram? Entenderam isso? Então vocês vão parar agora, quando acabar a live, vocês vão pegar o 342 e o 343 vão comer com farinha esse 342 e esse 343. Ouviram? Muito bem. Então, o crime aqui, a pessoa, quem dá dinheiro à testemunha para que ela faça a afirmação falsa, ela pratica o crime do artigo 343. Não é corrupção passiva, não é corrupção ativa, nem a concussão, nem a fraude processual. É o crime descrito no 343. Vamos lá. Agora, vamos lá. Com relação à exceção da verdade, assinale a alternativa correta. A exceção da verdade está prevista para os crimes contra a honra. Vamos assinar a alternativa correta, galera? Vamos lá? Vamos lá. Letra A. Será ela sempre admitida nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Bota uma coisa na tua cabeça e você não vai forget nevermore. Tá certo? Não existe exceção da verdade no crime de injúria. O crime de injúria é um crime contra a honra subjetiva. Não existe exceção da verdade no crime de injúria. Vocês ouviram? Não existe exceção da verdade no crime de injúria. Vamos lá, então tá errada. Será ela sempre admitida no crime de difamação? Mentira. Ela é excepcionalmente admitida na difamação. Ela é somente de forma excepcional admitida na difamação. Quando a difamação se refere, vai escutando, a regra é que ela não seja admitida na difamação. Porque na difamação, o fato não precisa ser verdadeiro ou falso, entendeu? Não tem essa. Ainda que o fato imputado seja verdadeiro, pode haver difamação. E a regra é que ela não seja admitida na difamação. Mas existe uma situação na difamação em que ela vai ser, exceção da verdade, vai ser possível.
Quando? Quando a difamação se referir a funcionário público sobre as suas funções, versando sobre as suas funções. Aí vai caber a exceção da verdade. É a hipótese, tá? Então a letra, cadê? A tá errada, porque fala de injúria e não cabe. A B tá errada, porque diz que ela sempre será admitida na difamação. É o contrário, ela será excepcionalmente admitida na difamação. A letra C diz que ela será sempre admitida no crime de calúnia. Mentira, ela não é sempre admitida no crime de calúnia, porque ela é, em regra, admitida no crime de calúnia, mas haverá 3 situações em que ela não vai ser admitida no crime de calúnia. São as situações do artigo 138, no parágrafo 3º. Ela, naquela hipótese ali, ela não vai ser admitida, tá certa? E quais são? E a letra D, será admitida com ressalvas no crime de calúnia e difamação. Não é mentira. Ela é admitida com ressalvas no crime de calúnia. A difamação é a regra que ela não seja admitida. Entendeu? Então, todas as afirmativas são falsas. Essa que é a correta. Entenderam? Vocês entenderam bem isso? Então, preste atenção. A regra é: injúria não cabe, exceção da verdade. Calúnia caberá excepcionalmente quando versar sobre funcionário público contra o exercício das suas funções. E na calúnia, desculpe, vamos repetir. Na injúria não cabe nunca. Na difamação, excepcionalmente caberá quando versar sobre funcionário público no exercício das suas funções. O que é mais ou menos? Eu não entendi não, porque acabou aqui. Tá? E na calúnia, a regra é que caiba e excepcionalmente não caberá. Joia? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta aqui? Fala aí pra mim pra eu poder saber. Quem fosse assim, quem entendeu mais ou menos, quem botou aqui pra eu poder saber, porque eu não entendi aí. Qual artigo? Artigo da difamação, 139 no parágrafo. Artigo da calúnia, 138, parágrafo 3º. Tá ok? Regra na calúnia, cabe, mas não vai caber naqueles casos, tá ok? 138, parágrafo 3º. Joinha? Acharam aí? Vamos lá. Quais são as situações? As situações da calúnia são, por exemplo, se trata de um crime de ação penal pública e a pessoa foi absolvida com trânsito em julgado. Não vai poder falar aqui de exceção da verdade. Tá, absolvida, transitou em julgado, não vai poder falar de exceção da verdade. Sendo crime de ação penal privada, a pessoa ainda não está condenada de forma definitiva, o que significa dizer que, sendo ação penal privada, a pessoa pode, o querelante pode a qualquer momento desistir. Não pode? Então, por isso que só vai caber exceção da verdade quando a pessoa já estiver condenada com trânsito também, certinho? Agora, com relação a chefe, ao presidente da República, certo? Também não vai caber exceção da verdade. Então, nós estamos falando do 138, parágrafo 3º, certo? Então, repetindo, a resposta certa é a letra E. Por que a letra E está certa? Porque diz que ela será admitida com ressalva no crime de calúnia e difamação? Não. Ela é admitida com ressalva na calúnia. A difamação, ela não é admitida, certo? Mas excepcionalmente será na hipótese de funcionário público. Fechamos ou não fechamos? Certo ou tá errado? Posso continuar ou não posso continuar aqui? Posso continuar? Bem, vamos lá. Uma outra questão, ok? Vamos lá. Uma outra questão. Ih, gente, peraí que agora eu perdi aqui, ó. Saí do meu Instagram. Vamos lá. Sobre a questão... Então, querido, na difamação não cabe. O artigo traz uma exceção, 139. Vamos lá. Falar aqui rapidinho. Outra coisa aqui, queridos. Agora o outro é sobre a exceção. Deixa eu só botar aqui que caiu aqui a minha conexão aqui com... Eu tava lendo as questões aqui na Instagram. Não, na injúria não cabe a exceção da verdade. Acabaram ou não acabaram? Não terminei, não. Falta só a gente falar a questão aqui da última questão, só a última questão que está faltando aqui sobre o estado de necessidade. Não é? Vamos lá. Vamos lá. O que tem exceção? Cabe para qualquer pessoa. Cuidado, presta atenção. Calúnia, ela vai caber sempre. Certo?
Então escuta. Sempre ou com ressalva? Calúnia, exceção da verdade, cabe sempre ou cabe com ressalva, gente? Na calúnia, já estamos falando sobre prova da OAB. Na calúnia, cabe, a regra é caber, mas cabe com ressalva. Ou com 3 ressalvas. Quais são as 3 ressalvas? Crime de ação penal privada. Se a pessoa estiver antes do trânsito em julgado da condenação, não cabe exceção da verdade. Ação penal pública. Se a pessoa foi absolvida com sentença irrecorrível, não cabe exceção da verdade. E terceira situação, em se tratando de fato imputado às pessoas do artigo 141, quando aí você vai lá para o 141, você vai encontrar, por exemplo, aqui, cadê? Então, na hipótese lá, por exemplo, do presidente da República, caiu aqui de novo, meu Deus, da questão do presidente da República, não é? Ou contra chefe de governo estrangeiro, também não vai caber a exceção da verdade. São essas 3 ressalvas para não caber, a regra caber, tá? Muito bem. Agora vamos voltar, que eu consegui aqui pegar de novo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Estado de necessidade. No estado de necessidade, vamos marcar a correta? O perigo deve ser iminente? Não. O perigo deve ser atual. Há necessariamente ação contra a agressão humana? Não. O estado de necessidade, ele pode falar sobre questões referentes à agressão. Primeiro que não é agressão, é situação de perigo causada, não é isso? Por um ato quando a gente não quis provocar. Só um instantinho, gente, que tá caindo aqui a minha... um perigo não provocado pela vontade do agente, segundo o entendimento majoritário, dolosamente provocado. Agressão de animal, cabe estado de necessidade. Então, quando se trata de agressão perpetrada por animal, a pessoa quando reage a uma agressão de animal, isso é estado de necessidade. Por que isso é estado de necessidade? Porque para ser legítima defesa, há de ser agressão injusta. E só se pode adjetivar de injusto o comportamento humano. Então, o que diz a letra B? A letra B diz que não há necessariamente reação contra agressão humana. Reação contra agressão humana injusta é legítima defesa. É cabível a modalidade putativa? Sim, trata-se de ser possível a discriminante putativa. Quando é que haveria, sim, um incêndio é uma situação de perigo, caberia estado de necessidade. Com certeza, desde que o agente não tenha provocado o incêndio dolosamente, não esqueça disso. Agora vamos lá, o que seria o estado de necessidade putativo? O estado de necessidade putativo é aquele em que a pessoa se imagina numa situação de necessidade sem que ela esteja numa situação de necessidade, ok? Então, por exemplo, eu estou no cinema com meu filho menor e aí soa um alarme de incêndio, tá ok? Soa o alarme de incêndio. Aí quando soa o alarme de incêndio, eu acho que de fato está acontecendo um incêndio, eu saio às pressas com o meu menino, vou passando por cima de todo mundo, vou pisoteando quem estiver na minha frente. Por quê? Porque eu penso que estou fazendo aquilo porque é uma situação de perigo que eu não criei pela minha vontade, que eu tenho que enfrentar. Eu não sou obrigada a perder a vida do meu filho, nem a minha. Então, nesse caso, eu penso estar diante de uma situação de estado de necessidade, mas eu não estou. Estado de necessidade putativo. Então, é cabível a modalidade putativa de estado de necessidade. Lembrar, Código Penal, qual foi a teoria adotada para o estado de necessidade? A teoria unitária. Código Penal Militar, qual foi a teoria adotada para o estado de necessidade? Teoria diferenciadora. Ou seja, no Código Penal, o estado de necessidade é sempre justificante. No Código Penal é sempre justificante. Sempre afasta a ilicitude. No Código Penal Militar, ele pode afastar a ilicitude ou a culpabilidade. Ele é justificante ou é exculpante. Artigos 39 e 42 do Código Penal Militar. Tá? Agora diz assim, o agente responderá pelo excesso culposo ainda que inexistente previsão legal de crime da espécie. E mentira, eu não posso responder por excesso culposo se não há crime culposo, tá certo? Eu não posso responder por situação culposa se não, perdão, não posso responder pelo crime culposo se não existe previsão culposa daquele crime, tá bom? Vamos lá.
Outra coisa, a extinção da punibilidade. Não há extinção. O que é? Eita, meu Deus! Não há extinção de punibilidade. Estado de necessidade real é excludente da ilicitude. Ok, gente? É excludente da ilicitude. Certinho? Então, com isso, nós respondemos as nossas 5 questões aqui. Eu só quero dizer uma coisinha para vocês, para a gente terminar a live. Posso só dar uma... putativo é a falsa situação de estado de necessidade. Estado de necessidade, no Código Penal, sempre afasta a ilicitude, a antijuridicidade. Tá lá no artigo 23. Tá ok? Agora, no Código Penal Militar, ele afasta a ilicitude ou a culpabilidade. Porque no Código Penal Militar, ele é justificante ou é exculpante. Artigos 39 e 42 do CPM. Ok, queridos? Então, não esqueçam, lembrar, a prova não vem baladinha pop. A prova vem heavy metal. A prova não adianta se preparar por baixo. A prova tem que ser preparação por cima, porque já foi tempo de prova ser facinha, tá certo? Isso aí, é faca na caveira, nada de negocinho aqui de punhalzinho, certo? Vamos lá. Então, queridos, mas no CPM existe a necessidade exculpante, teoria diferenciadora. Isso! Muito bem. Então, queridos, por aqui nós terminamos. Eu só queria falar uma coisa para vocês. O nosso próximo encontro é amanhã. Amanhã nós vamos fazer o segundo encontro. Amanhã nós vamos fazer o encontro que fala, para nós resolvermos mais 5 questões, em que eu vou falar de mais 5 pontos da matéria. Tá certo? Veja, não é pra gente falar apenas da questão, mas o que está por trás da questão. Tá bom? Sempre o que está por trás da questão. Então, eu quero aproveitar uma dessas questões aqui. Lembra que numa delas nós falamos sobre as exceções pluralísticas à teoria monista? Situações em que, embora nós pratiquemos o mesmo, nós colaboremos para a mesma conduta, cada um vai responder por um crime? Lembra disso? Então, beautiful people, amanhã, mesma hora, às 23 horas. Mas lembrem-se disso. Além daquela que eu falei, existem outras exceções pluralísticas no Código Penal. Não esqueçam. Então, anotem aí rapidinho as outras exceções pluralísticas existentes no Código Penal antes da gente fechar a live. Posso fazer ou não faço agora? Deixa para amanhã. Querem que eu faça logo ou não? Posso fazer? Posso fazer ou não? Quero saber. Quem achar que... Ih, meu pai tá... Quem acha que posso fazer, fala aí para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, queridos, então quais são as outras exceções pluralísticas? Hoje a gente não deixa ninguém tirar vocês do foco. Vamos estudar. Internet é um espaço que qualquer um pode entrar e falar o que quiser. Então vamos estudar, deixa a pessoa falar o que quiser. Na vida da gente é assim. Quando a gente está focado numa parada na vida, vem sempre um espírito, não é? Aquele ruim para perturbar a gente. Qual é o fraco, qual é o forte? O forte é aquele que diz, ô filho, a mim você não perturbará. E o fraco é aquele que, meu Deus, a pessoa está aqui me perturbando. Dane-se a pessoa que está te perturbando. Understand? Então, vamos continuar. Então, queridos, continuando aqui, presta atenção. Quais são... Obrigada, meu amor. Quais são as exceções pluralísticas à teoria monista do concurso de pessoas? Vamos anotar? Pegar papel? Papel e caneta na mão? 1, 2, 3. Vambora. 124 e 126. Se eu tô grávida, peço a você que faça um aborto em mim. Nós não estamos concorrendo para o aborto? Estamos. Mas eu estou no 124 e você está no 126. Outra exceção. 235 e 235, parágrafo 1º. Certo? Olha aqui. Eu já sou casada. E aí, eu casada, me caso novamente com uma pessoa que é solteira, mas sabe que eu sou casada. Ela não está colaborando para minha bigamia? Mas eu respondo pelo 235 e ela responde pelo 235, parágrafo 1º. Outra exceção pluralística. A pena dela é menor do que a minha. Quer mais uma exceção pluralística? 316 e 317 e 333. Ou seja, você me ofereceu vantagem para que eu deixasse de fazer alguma coisa como funcionária pública. Você me corrompeu ativamente. E eu, funcionária pública, aceitei. Corrupção passiva, 317. Para mim, 333, corrupção ativa para você.
outra exceção pluralística. Vambora? Tá no ar ou caiu aí, gente? Caiu aí ou posso continuar? Acho que deu uma parada na transmissão do Periscope. Não, deu não. Vamos lá. Então eu falei 1, 2, 4 e 1, 2, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 5, parágrafo 1º, 3, 1, 7, 3, 3, 3. Tem outra, 3, 1, 8 e 3, 3, 4. 3, 1, 8 e 3, 3, 4, sabe por quê? 3, 1, 8, tu és funcionário público federal, tu estás lá no aeroporto para impedir o quê? Descaminhos e contrabando. Aí você vai ao bonitinho e favorece o contrabandista. Você não colaborou para a conduta do contrabandista? Colaborou. Mas o teu crime de funcionário público que favoreceu? 318. O crime do contrabandista e da pessoa que faz descaminho? 334 e 334A. Fechou? Tem mais 342 e 343, que nós vimos na questão de número 2, ou na questão de número 3 aqui, aquela do falso testemunho, da falsa perícia, da falsa tradução, da falsa interpretação. E ainda tem mais outra. Sabe qual? 319A e 349A. Escute, understand aqui? Olha aqui, ó, como é que faz. Beijo! Olha como é que faz aqui, escuta, pelo amor do pai, olha, você é funcionário, você trabalha num presídio, você trabalha na administração penitenciária, num lugar qualquer em que exista custódia de preso, e você está deixando de impedir que pessoas entrem com celulares, está facilitando a entrada dessas pessoas com celulares para presos. Tu estás praticando o crime do 319A, e aquela pessoa que está entrando está praticando o crime do 349A. Fechou ou não fechou? Se errar essa, se errar esta, eu não perdoo vocês. E nem a prova da FGV irá perdoá-los. Ok, queridos? Então, preste atenção. Amanhã, às 23, novamente, nós vamos fazer mais 5 questões e mais algumas dicas, tá bom? Então, beautiful people, tô com vocês até sábado, até o dia da prova, na glória do Senhor. Estaremos aqui todos unidos, todos os dias, para nós fazermos aí uma revisão para essa prova da OAB. Viu, galera? Então, o beautiful, escutem, depois não deixem de ver as questões que eu vou colocar no meu Instagram pra galera, pra poder tirar lá. Então, a galera do Instagram que não me segue no Periscope, vai me seguir no Periscope. E a galera do Periscope que não me segue no Instagram, vai me seguir no Instagram. Eu, hein? Vou colocar as questões lá pra vocês, beautiful people. Então, ó, have a nice night. Beijo. Durmam em peace. E acordem tomorrow, cheio de disposição para study, ok? Beijos, galera. Fiquem com o nosso Senhor, que nosso Senhor guarde, ilumine e proteja vocês. Saudações vascaínas para todo mundo. Saudações sempre, sempre, sempre. Beijo, beijo.